Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Renato Leandro e você está no Pode Sercast, um podcast preparado para falarmos de espiritualidade além das fronteiras. No episódio de hoje, o nosso convidado é um ator, é músico, fez a sua trajetória no cinema, no teatro e na TV. É de uma família totalmente conectada à arte. O seu pai, um cartunista, ilustrador, um grande artista brasileiro. A sua mãe também, conhecida como Cissa, uma grande cartunista brasileira, Cecília Whittaker Alves Pinto. E o seu tio, Ziraldo, também conhecido cartunista brasileiro. Mas eu não vou falar o nome dele, não é, Michele? Eu vou deixar para você fazer as honras da casa. Sejam todos muito bem-vindos. Michele Vale aterrissando em mais um episódio Pode Ser Cash, espiritualidade além das fronteiras. Seja muito bem-vindo, Renato Leandro. E ele não muda, né, gente? É o roteiro dele. Ele deixa sempre as honrarias para mim. Pois está tudo ótimo. Ele stalkeou o convidado o final de semana inteiro e tudo que ele disse aí realmente está lá no Google. Mas o que eu tenho a dizer para vocês sobre esse convidado é que ele é bem-humorado, engraçado. E quando eu penso em artista, me vem aquela mil e uma utilidades, Bombril. Ele canta, dança e representa. Quando eu penso nesse convidado, se eu tivesse que descrever ele em uma palavra, seria liberdade. Quando eu olho para ele, quando eu olho as atuações dele, é uma pessoa que se veste de liberdade. E eu vou aqui falar algo que eu nunca declarei para ninguém. Primeira vez que eu falo isso num podcast. Eu já tive um amor platônico por um dos papéis que ele desempenhou lá em 2010 em Nosso Lar. Lísias, meu coração por ti não bate, capota. Seja muito bem-vindo, Fernando Alves Pinto. Que delícia essa chamada, que delícia, eu adorei. Porque assim, essa luz aqui vermelha, né, não era a sirene aqui, não era eu ficando corado mesmo, né? Enfim. Nossa, muito apropriado, muito apropriado. Tudo bem? Boa noite para vocês, boa noite quem está ouvindo também. Eu adorei o convite, adorei a introdução também. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. O som aí tá bom, gente? Pra mim tá meio baixo. Tá beleza aí? Tá ok? Tá beleza. Ok? Deixa eu ir um pouquinho mais para frente, de novo, como a gente estava um pouquinho melhor. Agora talvez tenha melhorado um pouquinho. Melhorou. Que bom. Maravilha, Fernando, Bom. maravilha. Fernando, acompanhando o seu trabalho, principalmente no cinema, tem um filme muito marcante que é o Terra Estrangeira, que eu acho que é um filme assim que abriu muitas portas pela intensidade do trabalho, pela forma como foi conduzido o trabalho. Esse filme você tinha quantos anos quando você fez o Terra Estrangeira, Fernando? Eu tinha 24, 25. A gente gravou, ele ficou pronto em 95, então eu tinha 26 quando foi lançado. Mas eu devia ter 24, 25 quando a gente filmou. Sei. E ele foi um filme importante para você, pela projeção que o próprio filme conseguiu e para sua carreira também depois, não é? Sem dúvida alguma. Eu acho que eu tenho essa quantidade de trabalhos no cinema muito graças a essa entrada, porque a gente estava com fome de cinema, né? Quando eu fiz o Terra Estrangeira foi muito bem aceito, porque estava fazendo muita falta, né? Um cinema de qualidade, assim, pra gente. E aí a partir daí, um monte de gente começou, assim, a gostar de cinema por causa do Terra Estrangeira. Enfim, fui muito bem recebido. Realmente abriu muitas portas para mim, o Terra Estrangeira. Inclusive essa sua atuação contribuiu para que você fosse indicado ao prêmio Guarani. É verdade. Foi uma indicação, né? Sim, teve uma indicação para o prêmio Guarani, o Terra Estrangeira. Mas eu só fui ganhar um prêmio bastante tempo depois, uns 10, 15 anos depois, quase, com o Para Minha Amada Morta. Foi o primeiro prêmio
de longa-metragem, né? Eu tinha ganhado alguns outros. Mas sim, o Terra Estrangeira, ele é muito bem visto até hoje, assim. Ele é muito atual também. Enfim, sei lá, uma obra de arte é sempre atual, né? Uma obra de arte é sempre, enfim, é atemporal, né? Ô, Fernando, Sim. alguns filmes assim que chamam muito a atenção, um deles é o Dois Coelhos, que é um filme que tem uma dinâmica incrível, e eu até acompanhei depois algumas notícias em relação ao diretor do filme, né, que é o Afonso Poyar, porque me parece que depois da produção de Dois Coelhos, ele foi chamado até para trabalhar em Hollywood, com algumas produções, né? Verdade. Sim. E é um filme que tem alguns efeitos incríveis numa época em que o cinema nacional não usava tanto, né? É um filme muito bom. E o que é interessante também é que o Afonso parece que é uma produção milionária, porque tem aqueles efeitos maravilhosos, isso aqui. Só que era tudo feito no estúdio do Afonso, o Afonso, ele cresceu dentro do computador, então ele sabia fazer aquelas coisas todas, ele inventava, ele ganhou dinheiro também fazendo aplicativo de celular, então ele sabia fazer aquelas coisas. Então, boa parte dos efeitos foi ele que fez, tudo feito em casa. Não parece, mas é tudo feito em casa. Então, é muito legal. E a gente fica imaginando um puta estúdio, né? Uma puta estrutura. É feito em casa, ali lá atrás, né, na garagem. Não é tanto na garagem, mas era tudo feito na produtora dele mesmo, a maioria. Tem uma cena que a explosão era muito grande e não cabia nos computadores da companhia, então precisou fazer em outro estúdio, mas 90% foi feito lá mesmo. Maravilha, maravilha. E aí, eu estava pensando aqui nesse processo todo, né, da sua carreira, e aí eu vi uma produção chamada Tônica Dominante, Sim. em que você faz um clarinetista, e aí eu reparei que teve um hiato ali na produção do filme. Parece que o filme começou em 96, se eu não me engano, você me corrija. E aí depois, 3 anos depois, as filmagens continuaram. O que aconteceu nesse hiato aí, nesse intervalo aí? Cara, o que aconteceu foi que foi bastante interessante, porque faltava um dia a gente tinha mais uma diária de filmagem. Eu fiz a minha aula de clarineta, saí da minha aula, que era na casa da diretora, da Lina Chami, que é uma clarinetista, e fui para o Teatro Sérgio Cardoso, né, que a casa da Lina era lá perto da Paulista, e eu desci até o Sérgio Cardoso, que é aqui no Bexiga, de bicicleta, e parece que tinha um buraco no meio da rua. A roda da frente travou, eu voei e caí de cabeça, protegendo a minha clarineta, só que não protegi minha cabeça. Eu entrei em coma e não se sabia mais se eu ia voltar ou não. E aí, esse foi o hiato. Que em 6 meses, surpreendentemente, eu estava de volta, surpreendi até os neurologistas e tal, mas uma produção para retomar, ela parou tudo, né? Parou tudo. E aí, para retomar, precisou montar todo o orçamento de novo. Então, demorou uns 3 anos para conseguir montar o orçamento de novo, porque foram 2 filmagens, o preço de 2 filmagens para terminar. Só que eu acho que foi uma vantagem, porque a gente estava terminando porque estava acabando, já estava aqui, assim, já estava... O orçamento já estava apertado. Já tinha ido embora, então, em vez de ter mais 3 dias, ia ter um só. Então, nesses 3 anos que ficou parado, ele foi editado, ele foi repensado, e aí a gente filmou mais uma semana. Quando a gente voltou em 99, a gente teve mais uma semana, em vez de um só dia. Para completar ele. E aí ficou lindo. Eu acho que se a gente tivesse terminado em 96, não ia ficar tão bonito quanto ficou agora, não.
Mas ele está muito bonito, né? E você está dizendo aí do seu tempo de coma, do acidente. Você viu a famosa luz no fim do túnel ou não? Não foi bem assim, os efeitos especiais eram um pouco diferentes, mas teve só paralelo. Foi depois que eu voltei do coma, eu lembro que eu tinha uma prima minha que teve um acidente pouco 6 meses depois de mim, e só que ela ficou 6 meses em coma, ela ficou muito tempo em coma. E para mim estava claro por que ela estava em coma. Coma é uma indecisão. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Porque o coma você fica ali vendo se vale a pena voltar ou não. Porque a morte é uma opção que você toma, né? No profundo, eu acredito que no profundo, mesmo que você não saiba, você está tomando a sua decisão, se você vai morrer ou não. E aí eu tive a sensação de que a morte é uma libertação maravilhosa. Morrer, sair dessa para melhor, é literal. É isso, você se liberta dessa carcaça que você tem que carregar. E que te pesa, né? Eu tive essa sensação de que eu poderia me libertar ou voltar e trabalhar. Não sei por que eu resolvi voltar e trabalhar, meu Deus. Eu ia te fazer essa pergunta agora. E por que tu voltou? Meu Deus. Não, acho que... E aí, e a coisa da experiência, você tem ainda a memória desses momentos, dessa experiência positiva? Ah, sim, é uma... Imagens. Sim, essa imagem de eu chegar na beira de um precipício e saltar e me dissolver no ar era a coisa melhor possível. Era eu saltar, voar e me dissolver com o todo, e virar o todo. Essa era a sensação que estava ali para mim. Ou voltar para trás e resolver coisas que precisavam ser resolvidas. Isso eu tenho essa sensação de que foi a decisão. E também eu também tenho a sensação de que de estar sendo chamado também pela... Eu acredito que quando a família chama, quando os amigos chamam, pesa muito. Pesa muito. Se você tem um amigo bem... Esse apelo faz a diferença. Faz muita diferença, sem dúvida. Você fica assim, eu vou embora, não, mas eles estão me chamando Enfim, sim, a gente percebe, sem dúvida. E você viu alguém, uma pessoa, alguém próximo a você? Não, assim, ninguém não tive nenhum encontro com alguém que me falou alguma coisa, não tive nada, foram essas sensações, essa possibilidade de voar ou voltar e resolver, que isso foi muito claro, mas não teve nenhum encontro com um parente ou com alguma pessoa que me falou alguma coisa. Isso não, essa parte do enredo eu não tive, infelizmente, para conta. E aí ele voltou. Fez esse grande feito. Esse chamado. Foi uma, será? Eu acho que eu vou voltar. Foi uma viagem bem longa a volta. Sim. Eu imagino que tem coisas que a gente não tenha nem vocabulário para conseguir explicar aquilo que a gente está vivendo, né? Exato. Então, esse negócio do vocabulário é muito interessante também. E depois eu fiz o Lísias. Quando eu fui fazer o Lísias, é que eu me inteirei no espiritismo, né? Aí, uma coisa que eu acho curioso que é o perigo que o espiritismo, como são entidades que são... o médium recebe as entidades. E aí o médium acaba traduzindo a entidade, né? Ou a entidade usa as palavras do médium.
Só que são palavras. Palavras são muito menores do que a realidade. Então, as palavras não podem ser tomadas ao pé da letra. Nunca. Elas não podem ser tomadas ao pé da letra. Por isso que um poema fala mais. Porque um poema não é... É aberto. É mais aberto, enfim. Ele é mais abrangente, enfim. As palavras não... E que você falou, assim, é mais do que a gente pode falar. É muito mais do que a gente pode falar. Você sai do corpo, não cabe nas palavras. O vocabulário não abarca tudo, né? Enfim, isso é muito interessante. Só que aí no Espiritismo, como a gente vê pelos escritos, a gente acha que o escrito não é o pé da letra. Não pode ser tomado ao pé da letra. Enfim. E às vezes tem alguns equívocos quase ingênuos, às vezes, parece, por causa disso, né? De tomar ao pé da letra os textos, porque os textos são textos, são apenas palavras, já dizia Shakespeare. Porque todo mundo fala da luz no final do túnel, né? E sei lá, e parece que é tão comum, mas tá vendo? Para cada um é uma experiência diferente mesmo, né? A questão da experiência quase-morte. É uma experiência. O que eu acho que pega muito é a sensação, né? Sim. É o sentir. É como você sente. Né? É o sentir. E aí, na hora de verbalizar aquilo que a gente está sentindo, a gente às vezes não se perde no sentido de não saber mesmo, né? Como eu vou explicar aquilo. Uma sensação dessa? Que ao mesmo tempo estão te chamando e ao mesmo tempo você quer ficar ali, quer experienciar aquilo. Que nome se dá isso, né? Sim, aí tem a família, né? É a família que tá ali chamando. Voltou! Oi, Fernando, voltou? Essa questão do todo, né? Olha que interessante que ele falou, que a sensação é que ele fazia parte do todo, de tudo, parece que ele estava em tudo. Tudo. Ele ia mergulhar no todo. Existe uma linha chamada panteísmo que defende isso. Que a gente, quando volta, a gente volta a ser integrado no todo. É chamado panteísmo. A diferença principal do panteísmo com a linha dos espíritos aí de Kardec é que no panteísmo, quando você volta e se integra no todo, você perde todo o seu processo. Você perde a sua questão da individualidade. Então tudo aquilo que você construiu é jogado fora. É nesse sentido. Mas é muito bonito, porque independentemente da sua construção, a sensação de fazer parte do todo é muito benéfica, né? Você estava comentando sobre esse processo de todas as sensações que você experimentou durante o processo do coma, né? E de como a gente tem limitações em nosso vocabulário, que a Michele bem colocou, para poder expressar todas aquelas sensações. Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. E aí você fez o link com o Lísias, né? Que é o filme Nosso Lar, com a temática da doutrina espírita, e que muitas vezes os textos espíritas, eles, quando lidos ao pé da letra, talvez eles não consigam... a nossa interpretação seja um pouco limitada em relação ao verdadeiro sentido, né? De toda aquela mensagem, ingênua. né? Ele usou a palavra ingênua. Às vezes a sensação que dá, né? Sim. Você sabe uma coisa incrível agora que me ocorreu? É porque é o seguinte, existem aspectos na arte, né? Você sabe até melhor do que nós, que muitas coisas você não tem como explicar, né? E tal. E aí a gente pensa, as pessoas, como elas, a grande maioria, né? Da população do planeta e tal, vamos esticar, eu diria até 2/3 aí, não veem a arte com essa toda sensibilidade que a gente está falando, no sentido de que existem muitas abstrações em um poema. Você faz uma poesia e tal. Só que isso não é explicado.
Você faz um poema e alguém chega e fala assim, ó, explica pra mim esse poema. Eu falo, não, Interpreta. o poema não é pra ser explicado. É pra sentir. Exatamente. E até o próprio sentir, quando a gente fala, também é limitante. É mais, né? Então, essa amplitude está conectada diretamente com a arte. Então, essa ferramenta é incrível de fazer essas conexões conosco. Gente, do meu ponto de vista, arte é espiritualidade pura. Exatamente. Talvez A natureza... traduzir o que eu queria falar. A Pronto. natureza, ela tem Isso. esse dom de conectar algo que é sagrado, que a gente às vezes nem explica. E a arte tem esse mesmo impacto na vida da gente. Conecta a Perfeitamente. gente através da música, do teatro, da pintura, a algo que a gente não consegue nem dimensionar. Exatamente. Então eu acho que Fernando vive com a vibração dele elevada. Obrigado. Eu acho que eu tive essa fortuna de nascer no meio da arte, de ter arte o tempo inteiro. Eu acho que a arte é a melhor lanterna que a gente existe, que existe para você enxergar as coisas como elas realmente são. Porque, né, enfim, se você diz que a coisa é de um jeito, assim, descreve do jeito que ela deixa de ser, já não é mais. Enfim, as coisas são um eterno mutante, então só a arte que segura a onda dessa mutação toda, né, enfim. A arte é essa... Ô, Fernando, diga. sobre essa coisa da temática espírita, tem uma outra obra também, que é o Nada é por Acaso, que é baseado no livro da Zíbia Gasparetto, né? Parece que o Espírito Lúcius. Sim. E você faz um francês nesse filme, né? Muito louco, um francês muito louco. É uma delícia. Fazer um vilão e um vilão francês. Pô, foi um presente. Foi realmente um presente. E bem caricato, né? Bem caricato. Eu adoro. Eu queria ver de novo. Eu tô para editar um portfólio novo, assim, onde eu vou botar bastante esse meu Pierre. Que é um canalha. Sim! Um canalha muito doce, não é? É verdade, ele estava extorquindo dinheiro e tal. E essa coisa da temática espírita, você vê, você já fez 2, eu não sei se você fez mais com a temática. Eu me lembro agora do Nada é por Acaso e do Nosso Lar, né? Sim, não, eu fiz esses dois, por enquanto. Então, e a coisa do Lísias em Nosso Lar, o seu jeito, a sua forma de se expressar, o seu jeito de falar, quando a gente via você ali no personagem Lísias, era uma leveza, era uma tranquilidade. E tem uma cena incrível em que o personagem o André Luiz, você leva água para ele, né? E ele tá reclamando da vida, e tem um outro do lado também reclamando. Aí você fala, toma essa água aqui, mas não pode engolir e tal. Então segura. Segure aí, essa cena é fantástica. E você faz com uma leveza, Fernando, uma leveza. Porque assim, eu li o livro, né? Michele também, a gente leu a obra. E assisti o filme só umas 20, 30 vezes. Quando eu falo, gente, que eu era apaixonada por Lísias, não falei só para abrir o podcast, não, viu? É verdade pura. E o Lísias ali, o Cicerone ali, né? Meio que do André Luiz, levando o André Luiz para lá e para cá. E nessa coisa da temática espírita, você tomou contato com a doutrina espírita através do filme ou você já tinha visto alguma coisa, lido? Eu conheci muito pouco. Eu sempre tive muita curiosidade sobre o Allan Kardec porque era um físico, né? Porque era um cientista, né? Então eu tinha muita curiosidade sobre ele e foi muito bom. Mas eu tinha o meu contato com algum tipo de esoterismo, já tinha de yoga, budismo, então não era tudo muito novidade. O espiritualismo não era uma novidade para mim. Então, inclusive, fez, para mim era uma coisa tão natural. Uma coisa que eu falei da imposição de mãos.
que o Lísias faz para cuidar das pessoas, que as pessoas fazem, né, de sair luz das mãos, tal. Para mim era uma coisa assim, eu já tinha enfim, eu já tinha estudado sobre Reiki e essas coisas, então eu já tinha, não exatamente pelo espiritismo, mas eu tinha pelo estudo de espiritualidade, eu já estava mais íntimo. E também por ter tido essa experiência de quase morte também, eu acho que já me deixou, já estavam bem em casa ali, assim, nesse assunto eu já estava em casa. Então, por isso que acho que o nosso diretor gostou mais por causa disso também, né? Ele me escolheu, acho. Não sei. Ótima escolha. Ótima escolha, sou aqui sua advogada. E a gente vê muito em filmes, quando lida aí com paranormalidade, a gente ouve muito conversa de bastidor de coisas que acontecem durante as gravações, que são assim meio bizarras. Tudo bem que Nosso Lar é um filme espírita, é algo mais leve, mas você teve assim, alguma experiência que fala, nossa, isso aconteceu, foi meio estranho? Na verdade, não. Na verdade, as filmagens foram muito agradáveis. Era tudo muito agradável. Mesmo quando as cenas que tinha muita gente, tem muitos figurantes e, em geral, são bastante tensas. Mas de alguma forma foi tudo bem leve, bem tranquilo o que eu senti para gente lá, porque as intenções eram das melhores o tempo inteiro lá, então isso facilitava muito, fazia as filmagens ficarem mais leves também, mais acontecendo, enfim, acho que Contribuía para a harmonia, né? exato, contribuía para uma harmonia muito sensível ali mesmo. Mas não teve, por isso não teve, para mim, pelo menos, não teve nada estranho, nada esquisito ali durante as filmagens. Foi tudo muito agradável. Quando eu tinha uma coisa que pouca gente se dá conta de atuar, principalmente no audiovisual, a arte do ator é a arte de esperar. A gente espera e espera e espera, porque é muita coisa que tem que fazer além da cena que está sendo filmada, para preparar para a cena que está sendo, tem que ser feita ao mesmo tempo. Vocês me cortei um pouquinho, não? Oscilou um pouquinho, uns segundos atrás. Então, o que eu quis dizer é que o ator, a gente tem que esperar muito. A gente tem que esperar muito porque é milhões de coisas que tem que ser feitas além da cena que a gente vê no cinema. É muita coisa que tem que ser feita e preparada para que isso possa acontecer. Então, uma vez que você sabe que você vai esperar, eu li tanto em filmagens, eu li tanto. A gente leva o livro e fica lendo. A gente fica tipo 1 hora, 40 minutos. Vai começar, vamos rodar. Aí você vai para rodar, e aí passa-se 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Eu estou lá lendo meu livro, aí agora vai rodar. A arte da paciência. Sim. Mas é muito bom. E vocês fizeram o filme todo no Brasil? Teve alguma coisa fora? Ele foi rodado todo aqui no Brasil? As filmagens foram todas. Sim. Gente, minha memória... Não, foi tudo aqui. Foi tudo num... Gente, onde é que era? No Rio Grande do Sul? Caramba, que faz tanto tempo. Eu acho que era... Foi em 2010. Rio Grande do Sul. Acho que tinha um lugar, me parece, Fernando, que era numa pedreira, não era? Algumas cenas mais pesadas do André Luiz, lá numa região sombria, umbral e tal. Sim. Né? Eu não sei onde fica essa pedreira. Né? Agora eu não estou lembrando se era Rio Grande do Sul ou se era no Rio de Janeiro. Mas era fora da cidade, assim. Era longe de uma cidade, assim. Mas foi tudo no Brasil. A gente não viajou muito, não.
Ah, tá. É porque eu lembro que na produção, né? Acho que eu vi uma entrevista do Wagner, foi o Wagner Assis, né? Que dirigiu Sim. o filme. Sim. Ele comentou que uma parte do material, eu acho que ele levou para edição e um tratamento para fora do Brasil. Eu acho que foi As isso. imagens foram gravadas Então acho que fora. foi realmente tudo feito aqui e a coisa para lá. E você chegou a ver na sequência esse Nosso Lar que saiu agora, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Teve contato com alguma coisa do filme e tal? Eu não vi. Eu falei com o Wagner, e o Wagner falou, eu falei com o Wagner, poxa, Wagner, por que eu não tô? Ele falou, pô, mas é que o líder não tá nessa história. O líder é muito específico do nosso... Enfim, aí, mas sei lá, põe outra coisa. Enfim. Ficaria complicado, né, Fernando? Agora você vai fazer um outro personagem, né? Tá oscilando um pouquinho, né? Mas daqui a pouco ele vai voltar aqui pra gente continuar. Às vezes, a gente fala do filme e a gente assistiu várias milhares de vezes, né? Eu fico pensando como que é pra ele, com tanto de filme que ele já fez, puxar ali na memória, porque pensa, gente, deve ser algo meio confuso, né? A gente tá falando porque pra gente é fácil falar, porque a gente tem os nossos personagens preferidos, né? As cenas, os filmes. Exato. Agora pensa, às vezes pergunta pra pessoa criando aquela expectativa. Lembrar da cena específica. A gente é cheio de expectativa. Né? E às vezes a gente não se atenta que pra pessoa, às vezes aquilo não tá tão fresco na memória, né? Não foi algo que ele fez ontem e aí depois desse trabalho vieram tantos outros trabalhos. Eu tava aqui falando pro Renato que às vezes a gente pergunta de uma coisa que a gente viu 1000 vezes, só que você fez esse trabalho em 2010, depois você já fez milhares de outros trabalhos, e eu no seu lugar, com a minha dislexia, eu ia ficar muito confusa. Então, pois é. Pra buscar... Sim, eu também, exatamente. Quando perguntam onde é que vocês filmaram, gente, onde é que eu filmei aquele dia? Não, a gente pergunta... exatamente. Essa pergunta eu falei para o Renato Leandro não fazer, ele me desobedeceu e fez. Não, tudo bem, tá certo, é um exercício. Porque com certeza ia ficar confusa. É um exercício. Bom. Ô, Fernando, sim. E dentre essas coisas todas do seu contato com a arte, você tem o seu trato e o seu contato com o teatro, com a TV, com a música. E eu não sei se essa coisa da inteligência artificial, eu estava fazendo um comentário em casa a respeito, né, do seu trabalho, e de repente apareceu no celular do meu filho assim, Menino Maluquinho. Eu falei, mas não é possível que apareceu aí. Aí aparece você lá, caracterizado de Menino Maluquinho, né? Com a panela. E eu falei, meu, que loucura. Eu não me lembrava que você fez, inclusive, o filme, né? Eu acho que é a sequência, né? O Menino Maluquinho 2, alguma coisa assim, não é? Sim. Isso foi uma coisa de família? Seu tio Ziraldo falou, você vai fazer o Menino Maluquinho? Puxou sardinha. Não, na verdade, a nossa família ela tem um pouco de quase a gente quase evita chamar pessoas da família. Não, mentira. Mas nepotismo. Se tem uma família que tem um monte de gente talentosa, a gente chama, mas aí... mas é natural. Mas não foi o meu tio que falou para eu fazer, não. Foi por outro lado que eu acabei fazendo. O filme... que é engraçado, né? O filme, a direção do filme é da Fabrícia, filha dele, Fabrícia Alves Pinto, e do Fernando Meirelles, um dos primeiros longas do Fernando Meirelles. Cidade de Deus, sim, né? Sim, o longa, sim, né? Sim. E eu fazia um personagem que era um palhaço, um bombeiro. Era um personagem pequeno, assim, mas que fazia que eu adorava. Ele ficava engolindo o apito, né? Eu falava e botava o apito na boca. Assim. Eu falava com o apito, eu comia o apito, engolia o apito. Era muito divertido. Mas aí depois, no seriado, porque uma coisa que era legal do seriado, que foi escrito pela
pela Mulaerte, Ana Mulaerte, e que era muito legal, e tinha os três, menino maluquinho aos 5 anos de idade, aos 10 anos de idade e aos 30. Então era muito legal, muito interessante, o roteiro era muito bom, e aí foi uma delícia de fazer, a maior parte que eu gravava no estúdio, porque era sempre eu só falando, comentando. Eu tenho umas 2 ou 3 cenas só que é fora, que é o dia que os três, o menino maluquinho com as 3 idades se encontram, eles se encontram na praia. E parece, inclusive, que saiu um seriado recente agora, que era uma cena muito parecida, da pessoa se encontrando em 3 idades. E aí acharam que tinham copiado do menino maluquinho. Vai que, né? Vai que. Não sei. Vai que... Você sabe. Mas foi muito bom de fazer. Maravilha. Não, é porque a coisa assim, quando eu comentei, a coisa do talento precoce, né? Porque você também no teatro, pelo que eu acompanhei, que você, na verdade, foi uma espécie do idealizador de um projeto no teatro do Pluft, o Fantasminha. Sim. E você era muito jovem. Porque, bom, enfim, como eu cresci isso era brincadeira, né? Que a gente fazia, era brincadeira, a gente fazia peças de teatro, contava as histórias. E aí, de repente, eu fui estudar. Eu ganhei bolsa de estudos. Eu e meu irmão ganhamos bolsa de estudos. Aí não lembro por que meu irmão saiu. Só sei que eu fui o único que fiquei num colégio que era um colégio mais fechado, assim, mais para advogados e médicos. Colégio São Luís, né? Jesuíta. Aí, só que eu gostava de fazer teatro. Aí eu dei um jeito de montar uma companhia de teatro lá. E aí e a peça que me pareceu a peça mais adequada, que era a peça mais legal para começar, foi o Pluft, o Fantasminha. E aí Ele é um empreendedor. pois é. E você era bem jovem, né, Fernando? Sim, eu tinha uns 15, 16. 16, 17, não lembro. Bebê, realmente, bebê. E eu fazia o Pirata da Perna de Pau. E o meu Pirata da Perna de Pau era muito legal, porque eu pegava a minha perna, eu dobrava assim minha perna, eu dobrava e amarrava aqui, assim, não sei se dá para ver direito, deixa eu ver. Aqui, não dá para ver direito, enfim. Para poder fazer. Eu amarrava o meu pé encostado no meu traseiro, eu amarrava com uma gaze, assim, e a calça ficava bufante. Perna de pau. Isso foi ótimo, só que meu joelho reclama até hoje, né? Porque fica horas. E inclusive uma das vezes a escada estava um pouco afastada, quando eu fui subir, saí de cena e subi, minha perna entrou e eu caí, pum, no meu joelho, e eu entrava 30 segundos depois. Então foi uma beleza, foi um pânico total. Desastre. E aí, então, na verdade, esse é o processo. A gente pode entender que aí começou a carreira, né? O trabalho, né? Com 15, 16 anos, né, Fernando? Foi aí, né? Aí era na minha escola, então, né? Era na escola, a gente conseguiu um espaço para fazer. Nessa escola, o Colégio São Luís, depois eles criaram uma das matérias passou a ser o teatro, a dramatização, não sei. Agora tem. Quer dizer, alguns anos depois que eu saí, já aí teve uma cadeira para isso. Agora, mas na minha época não tinha. Mas isso foi teatro amador, como direi, não sei. O teatro profissional começou em 88, que eu fui fazer
Eu tinha uma amiga minha que eu era apaixonado também, né? Mulher linda de morrer, aquela menina. Linda de morrer. Eu fui uma vez assistir uma peça do Antunes Filho, acho que era Macunaíma, do Antunes Filho. E aí no Macunaíma era super legal, mas eu só lembro de tinha uma cena que entravam umas mulheres que fazem um papel de estátua, né? As todas pintadas de branco, nuas, mas pintadas de branco, como se fossem estátuas, de talco, assim. E aí tinha uma delas tão linda, eu fiquei apaixonadíssimo por ela, né? Ali de cara, fiquei apaixonado por ela. E depois fiquei sabendo, ela tinha a minha idade, acho que ela devia ser 6 meses mais nova que eu, talvez, não lembro. A gente tinha a mesma idade. Helena Andrade, linda de morrer. E aí passou-se alguns anos e a gente virou namorada, a gente, enfim. E aí ela me indicou, ela fazia parte de uma companhia que chamava o Boi Voador, que fez peças lindas. Ela fazia o Grande Sertão Veredas, direção do Ulisses Cruz. Lindo de morrer. Lindo de morrer. Guimarães Rosa, isso. E ela, a outra parte da companhia, que era do Boi Voador, estava com uma peça que ia viajar e tinha uns atores que não podia viajar. Ela me falou e aí eu fiz um teste para pegar aquele papel e depois de uns 2 ou 3 meses de tortura, eu achando que não ia saber fazer nada da vida, me ligaram dizendo que eu tinha passado no teste. Aí eu comecei minha carreira profissional. Ô, Fernando, desculpa. Não, conclua, por favor. Conclua. Não, mas não foi isso aí? Não, na verdade eu ia fazer uma piada. Não, na verdade eu ia fazer só uma piada. Helena era tão maravilhosa quanto Letícia Sabaté? Olha, são 2 universos tão longínquos. Enfim, as duas são maravilhosas, enfim. Mas são universos, assim, bem diferentes. Bem diferentes. Enfim, graças a Deus a gente tem universos lindos por aí, né? Pelo infinito. Viva a diferença. Pois é. As diferenças. Exatamente. Milhares delas. Eu lembro até que Milor Fernandes, né? Aí, lembrando do Milor, até que o Milor trabalhou no Terra Estrangeira, né? Eu acho que ele ajudou, né? No roteiro e tal. E o Milor sempre dizia, né? E ele falava, o que seria do Amarelo se todo mundo só gostasse dele? Entendeu? Seria uma coisa insuportável. O Amarelo não ia suportar, né? A coisa do Milor, né? Então é a coisa da diversidade, né? Sim. Ô, Fernando, olha, a gente sabe aí dos seus compromissos de hoje, né? Sim. E do esforço que você fez para estar aqui com a gente, né? E então a gente queria já aí partir já para esse finalzinho. Ô, Fernando, olha, a gente estava comentando aqui, a gente sabe dos seus compromissos de hoje, então a gente não vai esticar. Sim. Então, a gente queria agradecer demais, viu? Falando mais com vocês, adoraria mesmo. Não, a gente vai marcar um outro, a gente vai para um outro momento, assim. Na verdade, você tá devendo. Agora você virou um devedor. Já que você tocou, lamento, então tá bom. Então vai ter mais, vai ter parte 2. Vai ter parte. Vai ser um prazer. Tá bom? Tá bom. E muito obrigada pela sua generosidade. Você realmente é aquilo que nós descrevemos, que nós imaginávamos, né? Exatamente. Uma pessoa generosa. Obrigado. E querido, muito obrigado. Obrigado a vocês, queridos. Tá bom, então até breve. Até breve. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela gentileza, né? E com todos os percalços aí, a gente foi seguindo em frente. Que bom. Conseguimos. Que bom, então. Tá bom, então. Então, até breve. Beijo. Até. Tchau, gente. Tchau. E pra Fernando. você vai falar o quê? Desculpa. Vai falar com o Fernando? Não, pode seguir. Não, pode falar agora. Você pode falar. Pode seguir. Você já me interrompeu. Eu sou uma pessoa que fica chateada. Pode falar, tô brincando. Não, assim, é que vendo o universo, né, do Fernando e da família dele, Sim. assim, eu fiquei muito encantado com esse universo de pessoas conectadas com a arte. O seu pai, recentemente, numa exposição, seu pai acho que tem 85 anos, 84, alguma coisa assim,
e sempre ativo, produzindo arte, sua mãe também. Então é fantástico isso e é um prazer. Foi um prazer, né, conversar contigo, bater esse papo. Era isso. Ele é um afortunado, esse menino. Exatamente. Um beijo, até! E para você que nos acompanha, se fizer sentido esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comenta, porque Michele Vale e Renato Leandro amam ler os comentários, refletir sobre os comentários, dar risada dos comentários. Exatamente. E é isso, gente. Não ficamos sem eles. Até a próxima, gente boa. Um beijo. Valeu, pessoal. Até a próxima.